Boa noite, Poema. Vocês estão felizes? Então dá um sorriso bem bonito para a pessoa que está do teu lado aí. É a pessoa mais bonita de Pindamonhangaba, está do teu lado hoje. Pode tomar teu assento. Glória a Deus. E eu estou muito feliz nessa noite. É muito bom estar em casa, né? Estar junto com a nossa família espiritual, com os nossos irmãos. Temos diferenças, mas nos entendemos, né? No final das contas, nos entendemos. E isso marca uma família espiritual, relacionamento. E nós estamos vivendo uma série que falamos a respeito de unidade. A ideia de Jesus para a igreja é unidade, não separação. A ideia do inimigo é separação. A ideia de Jesus é unidade. Nós respeitamos a subjetividade de cada indivíduo, mas cada indivíduo precisa entender a respeito de unidade. A igreja ela é triunfante quando ela entende que precisa caminhar em unidade. Um membro, ele fora do corpo é só um pedaço de carne apodrecendo. Então somos membros do corpo de Cristo. Cada um com a sua função. Um ajudando o outro. E essa série ela é muito pertinente diante de tudo que Jesus tem feito nesses dias. Eu creio muito no que Jesus tem feito, está fazendo e ainda vai fazer nessa cidade. E se a igreja entende a respeito de unidade, e se caminharmos, continuarmos em unidade, as forças do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. E não é uma questão de placa, é uma questão de um povo que entendeu o seu chamado. Entendemos o nosso chamado. Entendemos o que Jesus está fazendo nos nossos dias. E estamos nos submetendo àquilo que Ele está fazendo nos nossos dias. Nós sempre comentamos assim, eu não tenho o que inventar diante daquilo que Jesus está fazendo, eu tenho o que contribuir. E talvez aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu gosto de realizar, talvez eu nem faça mais. Porque não é sobre o que eu gosto de realizar, é sobre o que Jesus espera. É sobre o que Jesus propõe. Nessa noite eu quero ministrar a respeito de Neemias com vocês, se você trouxe sua Bíblia. Neemias capítulo 1. Dentro dessa unidade nós precisamos aprender e entender a respeito de chamado. Então nós vamos falar um pouco a respeito de chamado. E nós não podemos romantizar a palavra chamado. Quando eu entendo chamado, eu entendo responsabilidade. E não simplesmente fazer algo para Jesus, mas eu entendo que agora eu tenho uma responsabilidade. Muita gente pensa assim, qual é o meu chamado? Será que eu vou na igreja no domingo e vou entender qual é o meu chamado? Um bom caminho para que você entenda o teu chamado é através de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Quando você tem um relacionamento verdadeiro com Jesus, você vai entender a respeito do teu chamado na terra. E quer saber de uma coisa? Você não está à toa no nosso meio. Às vezes você pode pensar assim, os homens e mulheres que sobem no altar, esses sim vão fazer a diferença nessa geração. Não, Deus está te chamando para fazer a diferença nessa geração. A questão é, eu preciso entender o que Jesus tem para realizar na minha vida, porque primeiro Ele vai realizar na sua vida. Não adianta você pensar assim, não, eu preciso fazer algo. Não, primeiro Jesus vai fazer algo em você. Está dando para entender? Diz amém. Porque não faz sentido eu fazer algo e não entender aquilo que Jesus está fazendo
no meu espírito, no meu coração, na minha mente, no meu corpo, na minha alma. Primeiro eu me submeto àquilo que Jesus tem para realizar na minha vida. E depois eu vou entender o meu chamado. E como que eu vou entender mais a respeito disso? Através de relacionamento. Eu preciso me relacionar com Jesus. Eu preciso buscar a Jesus. Eu preciso ler a palavra de Jesus. E quer saber de uma coisa? Tem domingo que a gente acessa a igreja e parece que a gente toma um choque do Espírito Santo, né? E assim, eu preciso que você tenha paciência nessa noite. Eu sou do bem, tá? Beleza? Mas essa palavra é uma palavra que vai responsabilizar a igreja. Tá? Ok, gente? Porque às vezes a gente toma aquele choque do Espírito e isso é muito legal. A gente sente aquela presença palpável de Jesus e isso é muito legal. Isso é muito bom. Mas tem momentos que Jesus ele quer falar de uma maneira muito clara. E aí ele está responsabilizando a igreja em relação às atitudes que ela precisa tomar daqui para frente. O Mineiro falou algo ali na lounge agora, muito profundo. E eu acredito que em um outro momento ele vai replicar para vocês. O nosso próximo passo vai determinar a velocidade do processo de Deus nas nossas vidas. Então nós pensamos em muitas coisas para daqui a 10 anos. Mas qual é o nosso próximo passo? Eu imagino que daqui a 10 anos, tá, mas qual é o teu próximo passo? No momento que o culto acabar, na segunda-feira, qual é o teu próximo passo? Então tem momentos que Deus ele fala de uma maneira muito clara para que a gente se responsabilize diante do chamado que Ele tem para as nossas vidas. E Ele tem um chamado para as nossas vidas. Eu creio nisso, irmãos. Não existem alguns homens e mulheres que ele separou. Ele separou alguns homens e mulheres. Ok. Rafael, eu posso te apresentar uma argumentação bíblica para isso. Ok, legal, eu entendo. A gente não pode deixar a mensagem fora de contexto nessa noite, porque senão vai parecer uma heresia. Mas eu acredito naqueles que desejam o episcopado. E o que é isso? Aqueles que desejam a obra de Deus. Parece que eu não tenho um chamado. Nunca ninguém falou nada a respeito de um chamado para a minha vida. Mas a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então eu posso desejar a obra de Deus. Você sabia disso? E a gente deseja tantas coisas, e muitas coisas que a gente deseja, não faz sentido nenhum. E a gente pode desejar algo que vai fazer todo sentido, que vai trazer um significado verdadeiro para a tua vida e para a vida das pessoas que estão ao teu redor. Posso ouvir um amém? Amém? Então você pode desejar o episcopado, a obra de Deus. Você pode responder nessa noite assim: eu quero fazer parte daquilo que Jesus está fazendo em Pindamonhangaba. Eu quero ver a minha família mudar, eu quero ver a história da minha família mudar. É isso aí. Deseja o episcopado, deseja a boa obra de Cristo. Quando nós falamos a respeito de Neemias, nós entendemos um homem que foi chamado por Deus, e nós precisamos entender algumas coisas na vida desse cara. Capítulo 1. Versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante, que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Aqui, eu entendo o início da trajetória de Neemias, o chamado de Neemias. Agora presta atenção numa coisa. Deus não estava expressando nada nesse momento. Não tinha uma palavra rema do Senhor nesse momento. O Senhor está falando algo. E vamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando, para que eu possa responder de acordo com aquilo que Deus está falando. Nesse momento não. Neemias ele recebe uma notícia.
Alguém chega para Neemias e diz assim, ó, o povo, os nossos irmãos, trazendo para os nossos dias, a nossa família espiritual não está bem. Estão sofrendo. Estão em dificuldade. Sabe toda aquela glória antiga, sabe Jerusalém, sabe os muros, estão fendidos. O chamado de Neemias começa com uma história trágica. E aí ele pensa assim, eu preciso responder diante disso. Eu preciso me posicionar diante disso. Os meus irmãos estão sofrendo. Será que você consegue ficar tranquilo quando você olha para o teu lado e tem um irmão sofrendo? Será que você consegue ficar tranquilo quando você recebe uma notícia que alguém não está bem? Às vezes alguém foi internado, alguém foi parar no hospital. Você consegue viver tranquilo com essa notícia? Neemias recebe uma péssima notícia, os nossos irmãos não estão bem. E por que eles estão dessa forma? Porque o inimigo viu a unidade do povo de Deus em um determinado momento e pensou assim, eu vou colocar um ponto final na unidade desse povo. E a história começa mais atrás, no período dos reis. Após o reinado de Salomão, Israel ela é dividida. A nação é dividida. Então o inimigo ele percebe, se eu divido, eu conquisto. Se eu dividir, se eu colocar um ponto final na unidade, eu vou ter êxito naquilo que eu tenho para fazer. Então eu preciso prestar atenção nisso. Que o inimigo ele sempre vai lutar contra a nossa unidade. A unidade da igreja. Sabe, o inimigo sempre vai tentar semear alguma coisa. Ó, tá sabendo de fulano de tal? Tá sabendo de tal líder? Para tentar trazer um racha para o meio da nossa família espiritual. Você nunca percebeu que isso muitas vezes acontece na tua casa? Tá tudo muito bem, de repente vem uma situação e você começa a discutir com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Eu sei que muitas vezes é natural, mas talvez na maioria das vezes não é natural. É o inimigo tentando colocar um ponto final na unidade que existe na nossa casa, na nossa família. É o inimigo tentando colocar um ponto final na nossa unidade, dentro da nossa casa espiritual, da nossa família espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, eu gostaria que você concordasse comigo. Toda a artimanha do inferno, na nossa família espiritual, na nossa casa, no nosso ambiente de conforto, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Aqui não, Satanás. Na casa dos meus irmãos, não. Ó, tem acontecido muita dificuldade lá em casa, mas eu creio que você vai sair daqui nessa noite posicionado. Colocando o dedo na cara do inimigo, dizendo assim, não, aqui não, na minha casa não. Eu creio que talvez você vai ser experimentado pelo Espírito e você vai ouvir alguma história ruim, talvez no meio da nossa família espiritual. E nesse momento você com autoridade vai dizer assim, aqui não. Eu não aceito que você fale do meu irmão. Eu não aceito que você fale do meu líder. Isso é obra do inimigo. Nós estamos vivendo um tempo de unidade. E através da unidade, a igreja vai avançar em Pindamonhangaba. A igreja vai avançar no Brasil. Eu não estou pregando placa, mas eu vejo na nossa família espiritual, na nossa amada Poema, uma igreja unida que está avançando. Então nós não precisamos inventar algo novo, nós precisamos entender e defender a visão. É a unidade. Se permanecermos em unidade, nós vamos avançar nas nações, na autoridade do nome de Jesus. Neemias ele fica sabendo dessa situação, ele fica sabendo desse problema. Ele começa a responder. E lembre-se, eu te disse assim, não foi uma palavra direta de Deus. Ele fica sabendo de uma história. E qual é o início da resposta de Neemias? Versículo de número 4. Sucedeu que, ouvindo, eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha a resposta de Neemias. Ele ouve a respeito de uma situação e ele não sai para tentar fazer alguma coisa, não. Ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a buscar a face do Senhor, por conta daquilo que está acontecendo com o seu povo.
Então, irmãos, eu preciso entender o meu chamado. Mas quando eu entendo isso, eu preciso entender também que eu não vou sair fazendo coisas. Neemias, ele entende, ele não sai tentando fazer coisas, não. Ele pega essas ferramentas espirituais e ele começa a fazer uso dessas ferramentas espirituais. Quais são essas ferramentas? Jejum, oração. Ele começa a buscar a face do Senhor. Eu acredito que todo homem de Deus inicia o seu chamado respondendo dessa forma. Insatisfeito com alguma situação e buscando mais do Senhor. Porque como que você vai falar a respeito de algo que você não entende ainda? Como que você vai falar a respeito de um Deus que você ainda não provou? Então todo homem de Deus, ele vai para o seu particular. Não, eu vou lutar lá em casa, vou lutar no meu quarto. Talvez você já tenha um ambiente de busca, sabe? Não, eu gosto de ficar na minha varanda. Talvez você seja como Isaac, deve ter uma rede. E na rede ele busca o Senhor, dorme um pouco, busca o Senhor, dorme um pouco. Nesse frio então, ele veio para cá numa dificuldade. Baiano que é, amado que é por todos. Mas você deve ter o teu ambiente, sabe? Onde você busca mais o Senhor. E eu acredito que essa palavra é um alerta para nós. Nós precisamos buscar mais. Não só por nós mesmos, mas pelos nossos irmãos. A busca de Neemias não é uma busca egoísta, é uma busca pelos irmãos. Os meus irmãos estão em aflição e eu vou buscar por eles. Eu vou buscar mais do Senhor. Eu vou buscar uma resposta. Neemias, ele começa a responder. Sabe de uma coisa? Deus, ele te chama para ser uma resposta para uma geração, meus irmãos. Todos vocês que estão me olhando nessa noite, Deus te chama para ser uma resposta nessa geração. É que nós pensamos que nós vamos ser uma resposta na igreja, mas Deus, a ideia de Deus, o plano de Deus é para que você seja uma resposta para uma geração, não simplesmente para uma igreja. Quando o profeta Isaías, ele tem uma visão do Senhor. Quando o profeta Isaías, ele entende uma visão do Senhor, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo. Porque ele entende a grandeza de Deus, e todo homem que entende a grandeza de Deus, entende a sua pequenez. Entende que, uau, eu não presto, olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus tremendo. Isaías, ele tem essa visão do Senhor e ele entende, uau, eu sou muito pequeno nesse momento. Diante de uma visão do Senhor, não dá para a arrogância tomar conta do nosso coração, não dá para a soberba tomar conta do nosso coração. Quando nós entendemos uma visão do Senhor, nós percebemos quem nós somos, e nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, mas o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Aí Isaías, com essa mentalidade, ele diz assim: eu habito em uma geração de impuros lábios, e eu também sou um homem de impuros lábios. Ele reconhece quem ele é naquele momento. Então todo homem, toda mulher vai reconhecer quem realmente é quando receber uma revelação verdadeira de Jesus. Quando nós recebemos uma revelação verdadeira de Deus, nós entendemos quem nós somos. Você conhece a história de Pedro e Jesus. Em um determinado momento, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E nesse momento existe um contexto, e muitas pessoas estavam dizendo assim: é Beelzebu, é filho do inimigo, é só um mestre, é só um rabino. E aí Jesus, ele olha para os seus discípulos, porque muitas vezes não interessa se algumas pessoas, tá? Deixa eu falar com muito carinho, não interessa se algumas pessoas lá fora ainda não conhecem o Senhor. A ideia do Senhor é se nós como discípulos o conhecemos. Então Jesus, ele olha para os seus discípulos e ele diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele tem uma revelação de quem Jesus é. Aí Jesus diz assim para ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Então quando eu entendo quem Deus é, eu vou entender quem eu sou também. Isaías recebe essa revelação, ele entende que ele é um homem impuro, que habita numa geração impura, só que Deus deixa um convite para Isaías: tá bom, você entendeu?
Você entendeu o que está acontecendo nessa geração? Você entendeu o que está acontecendo nesse tempo, Isaías? Então eu tenho uma pergunta para fazer. A quem enviarei? Se Deus olhasse hoje para essa igreja, e eu acredito que Ele olha, mas Ele entregasse uma pergunta direta para todos nós, como Ele entregou para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Perceba que a expressão celestial fala de unidade também. Deus todo soberano, poderoso, Ele diz assim: quem há de ir por nós? Quem vai representar o céu? Porque no céu existe unidade. E nós precisamos dessa resposta em unidade na terra também. Então quem há de ir por nós? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías todo errado, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu aprendo aqui? Que o Senhor, Ele não está em busca de pessoas perfeitas, pessoas que já estão qualificadas para o ministério. Quer saber de uma coisa? Eu não estou qualificado para o ministério. Pasmem. Se você conversar com a Aline vai contar tanta história ruim do Rafael. Um amigo me mandou uma mensagem essa semana, um grande amigo, um amigo fortão, sabe? Me mandou uma mensagem, fica a dica. Ele falou assim: e aí, meu amigo, você é crente? Eu falei: não, o tanto que eu deveria ser. Aí mandou outra pergunta na sequência: tu é bom? Eu falei: certeza que não. Não somos bons. Não vivemos o cristianismo que deveríamos viver. Mas se conseguimos reconhecer a nossa condição pecaminosa muitas vezes, sabe? Em humildade. Porque eu não posso isolar e pensar assim: tá bom, Deus não procura o cara que é perfeito, então eu vou ficar de qualquer jeito aqui. Não é isso. Não isole. Mas eu acredito naqueles que são aperfeiçoáveis. Naqueles que vão permitir que o Senhor continue trabalhando de glória em glória, dia após dia, o Senhor aperfeiçoando a sua obra, trabalhando em indivíduos. Então não, o Senhor, Ele não está em busca daquele cara que eu sei tudo, eu já estudei muito, eu já fiz tudo isso, eu já fiz tudo que você imaginar, eu conheço tudo, eu já li diversos livros. Talvez esse cara seja bom demais para o ministério, talvez essa mulher seja boa demais para o ministério. Tem algum pecador aqui nessa noite? Tem algum que reconhece a sua falha, o seu erro, a sua dificuldade? Que bom! O Senhor te diz nessa noite: a quem enviarei, quem há de ir por nós? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Irmãos, nós olhamos muitas vezes lá fora e nós entendemos que muitas vezes as igrejas que existem por aí, e não é simplesmente uma crítica isolada de um coração revoltado, mas nós sabemos que muitas pessoas poderiam estar fazendo a diferença e não estão. E nós estamos reconhecendo a dificuldade dessa geração. E quando nós reconhecemos a dificuldade, quando nós encontramos um problema, é muito provável que Deus te chame para ser a resposta para esse problema. Se você enxerga que algumas pessoas não estão fazendo a diferença, é para que você faça a diferença nessa geração. É para que você faça a diferença como cristão. É para que você faça a diferença como irmão. Deus te chama para ser uma resposta para essa geração. Amém ou não amém? Sabe que Neemias, ele não tinha relação geográfica com o problema. Neemias, ele está em Suzã, ele está no palácio, ele é copeiro do rei. Neemias está bem. Neemias está tranquilo. Neemias está de boas. É assim, Juan? De boas? Ele não tinha relação nenhuma geográfica com o problema. Se você estuda um pouco, você vai perceber que a distância é de aproximadamente 1.500 quilômetros. O cerne dessa questão, dessa situação é Jerusalém. De Suzã para Jerusalém, aproximadamente 1.500 quilômetros. E Neemias, ele está no palácio bem, ele não tem por que se envolver em um problema.
Mas eu acredito que um homem de Deus, ele não consegue viver em paz se ele entender que os seus irmãos estão em dificuldade. Ele não tem relação geográfica com o problema. Nós viajamos essa semana. Fomos lá com os nossos irmãos em BH. Um abraço para os nossos irmãos de BH. Uma poema nascendo lá. Você fica feliz com isso? E tantas outras nascendo. E de repente o Senhor está dizendo para você nessa noite: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós viajamos 600 e poucos quilômetros, Mineiro, é isso mais ou menos? 700? 600, né? 8 horas de viagem mais ou menos. Porque aí pega trânsito, dá uma parada. Vamos jogar aí entre 7 e 8 horas para ir, 7 e 8 horas para voltar, sem descansar. Você bate lá, faz o que tem para fazer e volta. Aí você pensa assim: que da hora, hein, mano, deve ser muito legal. Cara, Mano, na volta o mineiro com sono, sabe? Aí eu fui dirigir um pouco, eu percebia, mineiro, eu percebia tudo do lado assim, ó, tu fazia assim, ó. E aí ele voltava, agora é uma piada interna, ele voltava assim, ó: Rafa Chagas, Rafa Chagas, Rafa Chagas. A gente tentou reconciliar com ele de manhã, mas não deu certo. E tu pensa que a viagem não é uma viagem em família? Eu cheguei na casa do mineiro, nós nos encontramos lá, a Janete viu a minha mochila, mochilinha, para ir em BH, mochilinha. Ela olhou para minha mochila e falou: olha o missionário com mochila, pasta de dente e roupinha. Ele acha que vai dar para dar uma parada. Olha! O N com uma necessaire assim, ó, que ele carrega as ferramentas no pedal. Ele colocou tudo. Eu com a minha mochila falei assim: meu Deus do céu, eu sou muito Nutella. Aí entrei no carro e saquei o meu kit de sobrevivência, tá ligado? Eu dei a maior mancada, Isaac, nesse momento, tá ligado? Porque a Aline, não é pra dar risada, a Aline, ela preparou a minha lancheira. E ela comprou Clube Social e Nesfit. Aí o N olha pro Mineiro, o Mineiro olha pro Rafa e eles: olha, Nesfit. Aproximadamente 150 quilômetros já de zoeira, só comigo. É que você não viu. Chegando lá em BH, aí eu preciso entregar, né? Chegando lá em BH, né? Aquela zoeira, o Nesfit do Rafa, Nesfit do Rafa. A gente parou num posto BR para abastecer, gasolina R$13,99. O N desce do carro, vou comprar um negócio ali. Você conhece o N, né? Do pedal, aquele que quer matar algumas ovelhas. Vai rolar o gás do surf, tá sabendo que vai rolar um gás do surf? Tem coragem? O N é responsável do gás da bike, né? Aí, ele leva os irmãos para pedalar em lugares tranquilos, parque da cidade. Aí ele falou assim: onde que vai ser o gás, Rafa, do surf? Eu falei: na Praia Vermelha do Norte. Aí você quer matar a gente? Eu falei: eu aprendi contigo. Você está tentando matar a galera, tem mau tempo aí no pedal? Aí desce ele do carro, Gabigol, desce ele do carro assim, ó: vou comprar um negócio ali no BR. Volta ele com uma passatempo e uma prestígio. Pagou R$23 na passatempo, 40 e pouco na prestígio, dividiu em 2 vezes no cartão. Pasmem, uma passatempo de morango. E sabe aquelas que tem o bichinho, tá ligado? E aí eu até zoei, eu falei: olha, peguei a girafa, Wayne, o que você pegou aí? Aí vocês só vê a zoeira do Rafa, né? Ainda bem que não tem Santa Ceia. Mas o Rafa vai reconciliar com a galera.
Mas, cara, o que nos leva a um lugar como esse? E não é um discurso demagogo. Eu acredito que o relacionamento com Jesus nos impulsiona ao relacionamento verdadeiro com os irmãos. Nós queremos nos relacionar. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos contribuir com aquilo que Jesus está fazendo nesses dias, sabe? Mas se você for parar para pensar assim, o que... Ô mineiro, cara, olha que igreja linda. Vocês concordam? Olha que pastor lindo que a gente tem. Amém? Amém. Olha a nossa pastora. Aí sai daqui, cara, com essa igreja linda, com essa igreja maravilhosa, e vai lá para BH. Cara, a gente já ouviu muito a respeito de histórias horríveis a respeito de igreja, que igreja é lugar que os caras querem tirar o dinheiro das pessoas que entram. Cara, pensa, sabe, na tua família espiritual. O preço que as pessoas estão pagando para que as coisas aconteçam. Você está num ambiente muito seguro. Você está em um ambiente muito seguro. Você está em um ambiente que Deus preparou para a sua vida, para a sua família. Um ambiente tranquilo, águas tranquilas. Agora Neemias, ele percorreu 1.500 quilômetros. Sabe quanto que durou a viagem de Neemias? Aproximadamente 4 meses. Pensa. 4 meses. Ele está bem, ele está no palácio. Mas aí sabe o que ele faz? Ele abre mão de tudo. Ele abre mão do conforto, ele abre mão de boa alimentação, ele abre mão de relacionamento já estabelecido há muito tempo, ele abre mão de tudo para responder diante de um chamado. Eu não estou falando de um homem que está abrindo mão do pecado. Eu estou falando de um homem que está abrindo mão de coisas lícitas, coisas boas, para responder diante de Deus um chamado. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, um verdadeiro chamado provavelmente vai te custar tudo. Eu sei que você já ouviu essa frase, mas ela é muito verdadeira. Vai te custar tudo, cara. Um verdadeiro chamado vai mexer com as tuas estruturas. Vai mexer com o teu intelecto, sabe? Com a nossa mente gospel. Pensa, Jesus olha para os discípulos, os discípulos não pescam nada, início dos evangelhos, você vai encontrar essa história, de repente Jesus fala assim, ó, joga para tal lado e agora vocês vão ver o que vai acontecer, e eles jogam conforme a direção de Jesus, e acontece aquela pesca maravilhosa, e aí Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim, agora larga tudo e segue-me. Agora abre mão dessa vitória aí. Agora abre mão dessa conquista e me segue. Vamos viver o que é evangelho. Evangelho é sacrifício, meus irmãos. Evangelho é abrir mão de coisas lícitas, de coisas boas. É abrir mão do conforto. Você está disposto a responder nesse nível? Sabe, deixar a tua família em casa e responder diante daquilo que Jesus tem para fazer nessa geração? Não estamos falando de, eu vou abandonar o pecado. Não, você está disposto a abandonar a tua casa? É claro, eu não estou forçando aqui. Só para a gente ter um entendimento mais abrangente do que é o evangelho e um chamado verdadeiro. O que eu preciso fazer para começar? Você precisa começar a reconstruir os muros. Esse foi o primeiro passo. Não adianta eu ter uma casa bonita, em um bairro legal, e eu não tenho um muro em volta dela. E trazendo para os nossos dias, conjecturando no nosso tempo, para a nossa família espiritual, a reconstrução dos muros tem a ver com proteção. Sabe, é o Senhor nos chamando para orar mais, para jejuar mais. Porque a gente tem uma casa bonita, uma família bonita, muitas vezes a casa está desprotegida, sabe? Porque está faltando, irmãos, a palavra que eu prego para vocês me prega também. E por que a casa está desprotegida? Porque eu não oro, porque eu não jejuo, porque eu não estou lendo o quanto eu deveria ler, porque eu não estou buscando o quanto deveria buscar. E aí eu sempre estou colocando a responsabilidade em alguém, eu sempre estou transferindo a minha responsabilidade. Parece aquele homem que está diante do tanque há 38 anos e Jesus chega para ele e diz assim, o
que você está fazendo aqui? O que tu quer que eu faça por você? O que está acontecendo? Eu estou conjecturando para a gente entender essa história. Ah, eu estou aqui, mas ninguém me coloca no tanque. Eu queria ser curado, mas ninguém me coloca no tanque. É uma transferência de responsabilidade. Eu até queria ser curado, eu queria que alguma coisa acontecesse na minha vida, mas ninguém faz nada. Precisamos parar de transferir as nossas responsabilidades. E estar atento àquilo que Jesus está dizendo nesses dias. E responder da maneira certa: o que queres que eu te faça? A quem enviarei, quem há de ir por nós? É um tempo para que a gente se responsabilize. Dar as respostas certas para Deus, as respostas certas. Diante das perguntas que Ele tem feito. Eu lembro um dia que a gente parou, Mineiro, para pegar um energético. A gente estava indo para São Paulo. E tu olhou para mim e falou assim: quer um energético? Aí eu falei assim: não curto muito não. Aí tu falou assim para mim: eu perguntei se você quer. Eu não perguntei se você curte. Quer ser discípulo dele? Sabe, responder da forma certa, não fugir da pergunta. A pergunta nessa noite talvez seja: a quem enviarei? Envia o irmão que está aqui do meu lado. Usa o irmão que está aqui do meu lado. A igreja está crescendo, os GCs vão multiplicar, eles vão multiplicar. Eles vão multiplicar em nome de Jesus. E aí Deus vai usar os anfitriões, Deus vai levantar outros líderes, Deus vai levantar outros supervisores. Eu acredito nessa cidade sendo sacudida. Mas aí qual vai ser a minha resposta? Não, usa o irmão lá, usa o outro lá. Eu não quero ser discipulado por ninguém. Não, está na hora de parar de transferir a responsabilidade e assumir a responsabilidade do nosso chamado. Neemias, ele avança na direção de um grande avivamento. Gostaria que você abrisse comigo no capítulo de número 9, do mesmo livro de Neemias. Capítulo 9, versículo 1. Alguns vão dizer assim: Neemias está caminhando na direção de um reavivamento, porque a nação um dia foi avivada e perdeu. E outros vão dizer: Neemias está avançando com uma geração, dentro de uma mentalidade para um avivamento. Ok, não vamos ser taxativos. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e com um pano de saco, e traziam terra sobre si. Unidade. Eles entenderam. E agora eles estão unidos em um mesmo propósito. Amém, gente? Eles estão unidos em um mesmo propósito. Nesse momento eu acredito que nós vamos entender 4 passos para um verdadeiro avivamento. Bem rápido. Quem quer participar de um verdadeiro avivamento? E a geração de Israel, eles já estão no mesmo propósito. Eu acredito que essa igreja está em um mesmo propósito. E a geração de Israel se aparta de todos os estranhos. Eles se separam de todos os estranhos, literalmente. E separação na Bíblia Sagrada aponta para a santidade. Então, trazendo para os nossos dias, eu preciso me separar de pessoas que não estão me ajudando a avançar até Deus. Uma geração que quer provar de um verdadeiro avivamento, que quer provar de uma revelação verdadeira de Jesus, ela precisa entender com quem ela anda. Quem são as pessoas que estão andando com você? Nesse momento, Israel, ele entende, e eles se separam dos estranhos. Com quem você está andando? Essas pessoas que andam contigo te aproximam de Jesus ou te afastam de Jesus? Te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? Quem é a galera do rolê contigo lá na escola, no trabalho?
Quais são as conversas? Te afasta de Jesus ou te aproxima de Jesus? Então o primeiro passo é uma separação, é santidade, meu amigo. Santidade fala de separação. Não é simplesmente eu ter a maior Bíblia da igreja para que as pessoas olhem e digam assim, cara, esse cara é santo. Não. Qual é o meu nível de separação? Eu amo o mundo. Eu amo o mundo de uma tal maneira que eu quero andar atrelado ao mundo. Então eu preciso me separar. Eu preciso de santidade. E aí a Bíblia segue dizendo assim, na parte B do versículo de número 2: e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Confissão. Segundo passo, confissão. Eu preciso reconhecer que eu não sou bom. Eu preciso reconhecer que eu erro. Eu preciso colocar para fora os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, os meus excessos, a minha ignorância, a minha soberba, a minha arrogância, a minha religiosidade, que talvez seja a coisa mais difícil para sair do nosso coração. O Mineiro falava a respeito disso esses dias. Pior coisa que tem para tratar é o crente, é o religioso. Falou lá em BH, né? Porque aí quando o camarada ele se torna religioso, ele começa a ler a Bíblia, a orar, e começa a estudar, ele tem orgulho daquilo que ele faz. E aí como é que você vai convencer essa pessoa que isso é errado? Não, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Eu oro muito, eu rodo. Como é que você convence, cara? Porque ele vai pensar assim, eu estou fazendo a coisa certa, eu não estou fazendo a coisa errada. Orgulho religioso. Então, confissão te leva para um verdadeiro avivamento. Te leva para uma revelação verdadeira. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Ah, mas eu não tenho acesso ao pastor. Mas fala com o teu líder de GC. Fala com aquele teu irmão mais experiente na fé. Confessa. Não estou legal, não estou bem. Não tenho sido um bom marido, não tenho sido uma boa esposa, não tenho sido um bom filho. Me ajuda. Eu preciso vencer isso, me ajuda. Eu ainda brigo muito no trânsito. Uma pessoa me fecha, eu fico endemoniado. Na verdade, alguns irmãos, eles possuem um demônio nesse momento. Vem cá, demônio, eu vou expulsar o irmão da tua vida. O demônio pensa assim, eu não tenho nem nada a ver com essa história, eles ficam me colocando na história. Sabe? Mas pede ajuda, fala com alguém. Confessa. Fala, eu falo uns palavrões aí de vez em quando. Falo uns filhos da Dutra. Me ajuda, eu preciso avançar, eu preciso vencer. Eu preciso romper. Eu não consigo sentar com meu filho, eu não consigo sentar com a minha esposa. Ou é só em casa que acontecem essas coisas? Em casa eu dei um exemplo aqui de manhã, que a gente às vezes para tomar um café, e tem tudo na mesa, mineiro, tem tudo. Tem a pizza de ontem, tem melão cortado, tem tudo, sabe? Aí às vezes a gente esquece a xícara, tá ligado? Tipo assim, quem pôs a mesa esqueceu a xícara do outro. E aí naquele momento, cara, eu não faço isso. Quem faz é a Aline. Eu não. A Aline faz assim. Minha xícara, você não teve coragem de pegar a minha xícara. E aí do nada começa uma treta. Porque esqueceu uma xícara, cara. Rola isso na tua casa? Ou é só na minha casa? E a gente precisa confessar, sabe? Preciso confessar a minha ansiedade. Sou ansioso demais, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tenho que trabalhar amanhã. Meu Deus do céu, já estou com dor de barriga que eu tenho que trabalhar amanhã. Tem uma entrevista de emprego. Meu Deus do céu, é daqui 2 meses, mas eu... Pede para alguém te ajudar nisso, sabe? Essa nova geração tem essa dificuldade, né, para esperar. Eu converso com a Yasmin às vezes, eu falo assim, a tua geração não consegue esperar um anúncio do YouTube de 9 segundos. É ou não é? Passa anúncio.
4 segundos de anúncio. Meu Deus do céu, são 4 segundos da minha vida. Passa anúncio. Era só fazer assim, ó. Eu falei aqui na manhã que a minha geração é a geração que assistiu tela quente, mano. Quem aqui assistia muito tela quente assim antigamente? Assim, quem? Deixa eu ver. A paz do Senhor, velhinho. Sua velha, seu velho. E tela quente no meu tempo, cara. Tela quente começava o anúncio do filme já na terça. Era na segunda, na terça já começava a falar que ia passar Karate Kid na outra segunda. Isso mesmo? Olha um gato aqui, ó, que fica apresentando RG antigo. RG falso. Ele falou, isso mesmo. Tu fala pra todo mundo que tem uns 20 e pouco, tu tem uns 40 e tanto, né, seu safado? Ele falou na maior convicção, isso mesmo. E tá no Influa. Aí, ó, falsificando documentação aqui na Poema. Cara, pode crer, rapaz, Karate Kid. Olha que sem vergonha esse Gabigol. Falei teu nome. Ou quase falei teu nome. Mas, cara, aí tu tinha que esperar. Começava na terça-feira o anúncio, tu tinha que esperar a semana inteira. E aí tu ia pra escola e tu falava assim, cara, vai rolar o De Volta para o Futuro. Tinha um outro lá que a Aline gostava, qual que era? História Sem Fim. Tá aquele cachorro endemoniado que veio do inferno, tá ligado? Não é esse? Que ele tinha asa, o cão, é o Lúcifer, o filme do Lúcifer, vai passar na tela quente. Com a orelha, que ele fazia assim, né? A Aline assistiu 2 filmes na vida dela, História Sem Fim e Titanic. Pode conversar sobre qualquer coisa com a Aline, ela nunca assistiu nenhum outro filme. Ela não consegue assistir um filme. Titanic ela tá ligada. Do José e da Maria lá, ela tá ligada. Cara, mas aí terça-feira, quarta-feira tu ia pra escola e tal, chegava o dia da tela quente, aí você colocava pra ver o filme lá e começava lá o primeiro capítulo do filme, beleza. Aí dava o comercial era 1h30, mano. Nossa. Tu falou que lembrava? Tu ia fazer uma pipoca, mano, você pegava refrigerante, esquecia do refrigerante, tu ia no mercado comprar o refrigerante. Tu ia no mercado comprar, nossa, esqueci, podia ter trazido um chocolate também. Volta lá e pega o chocolate. E o comercial ainda estava rolando. Não? A minha geração aprendeu a esperar, né? Essa geração nova já tem uma dificuldade para esperar, mas nem tudo é complicado para vocês, tá bom, Yasmin? Vocês também realizam coisas que a gente não consegue. A gente não consegue excluir uma foto do celular, mano. A gente tem que pedir ajuda pro filho. Não tá excluindo, Yasmin, essa desgraça aqui, olha aqui, ó. Caramba, não vai. Aí ela pega o celular assim, ela fala, ai pai, é só fazer isso. Parece que não sei. Agora imagina essas gerações unidas, sabe? Trocando experiência, trocando um legado. Eu preciso confessar, eu não consigo esperar, eu tenho dificuldade para isso, eu não consigo fazer tal coisa da forma certa. Eu preciso confessar os meus erros, as minhas falhas, as minhas dificuldades. Esse é o segundo passo para um verdadeiro avivamento. Terceiro passo. Levantando-se no seu posto, leram. Versículo 3. No livro da lei do Senhor seu Deus, eles começaram a ler a lei do Senhor Deus. Separação, confissão. Agora essa confissão é mais profunda do que a gente imagina. Porque eles confessam os seus pecados e eles confessam os pecados dos pais. Eu erro. O meu pai errou, meu filho está errando, meu irmão está errando, meu líder está errando. Abençoa ele também, Senhor. Porque muitas vezes nós confessamos os nossos pecados, mas nós acusamos os irmãos que estão pecando. Então é a confissão dos nossos pecados e, Senhor, eles também não sabem o que eles estão fazendo, eles estão falhando também, Senhor. Abençoa eles. Abençoa, Senhor. Leitura, porque muitas vezes nós negligenciamos isso. E Neemias, dentro dessa reestruturação, ele propõe a leitura do livro da lei do Senhor, seu Deus. Uma parte do dia,
nós lemos. Na outra parte do dia, faziam confissão. Na outra parte do dia, adoravam ao Senhor seu Deus. Então, separação, confissão, leitura e adoração. Como está a nossa vida nesses ambientes? Eu não estou aqui para acusar vocês. Eu falho muitas vezes. E eu acredito que essa palavra é uma palavra de amor, onde o Senhor está nos responsabilizando para avançarmos diante do nosso chamado, diante de um avivamento verdadeiro, diante de uma revelação verdadeira. Como eu disse no início, tem momentos que nós acessamos aqui e somos chocados pelo Espírito, pela presença de Jesus. E eu acredito que nessa noite, o Senhor está nos responsabilizando para um evangelho verdadeiro. Eu preciso me separar mais, eu preciso de mais santificação, eu preciso de mais confissão, eu preciso de leitura e eu preciso adorar mais. Amém? Vou pedir para o Ministério de Louvor já subir aqui, em nome de Jesus, a banda. Não? Tem que confessar que tu é soberbo, viu? Seu duro. E já podemos começar a colocar em prática tudo isso que o Senhor liberou para as nossas vidas nessa noite. Talvez você aí no teu lugar, talvez você aí no seu lugar, possa aproveitar esse momento e começar a confessar os erros e as falhas. Sabe, Senhor, eu tenho errado mesmo, eu tenho falhado mesmo. E o Senhor é um Deus de amor, obrigado por esse alerta. Talvez você em oração aí no teu lugar comece a dizer assim: Senhor, eu vou parar de andar com determinadas pessoas que estão me afastando da tua presença. Talvez você diga aí no seu lugar: Senhor, eu vou ler mais. Eu quero conhecer mais da tua presença. Eu quero conhecer mais da tua palavra. O Senhor é o verbo encarnado, o Senhor é a própria palavra. Eu quero mais de ti através da tua palavra. E em comunhão, em unidade, nós podemos adorar essa presença que é verdadeira no nosso meio, amém? Então se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero deixar você bem à vontade nessa noite. Bem à vontade. Tem noites que alguém chega, ora por nós, e entrega uma palavra. Eu não estou dizendo que de repente não possa acontecer isso nessa noite, mas eu entendo que pela palavra que recebemos, é uma noite para que a gente se responsabilize como um indivíduo. E essa responsabilidade vai influenciar na unidade do corpo. Então talvez nessa noite é você e o Senhor, ninguém vai colocar a mão em você para orar. Eu não quero chamar você aqui na frente para um apelo, porque eu entendo que essa noite não é uma noite que o teu emocional vai ser tocado. Eu entendo que é uma palavra que tem que gerar responsabilidade nas nossas vidas. Eu preciso me separar, eu preciso me santificar. Talvez não seja se separar de pessoas, talvez seja se separar da internet. Dá um tempo no Instagram, dá um tempo no Facebook, dá um tempo de Netflix, dá um tempo de YouTube, dá um tempo de filmes e séries. Porque talvez se você não viver essa separação, você nunca vai acessar esse ambiente de avivamento verdadeiro, de revelação verdadeira. Então talvez nessa noite seja você e o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero me separar de tudo aquilo que me afasta de Ti. Senhor, eu quero confessar todos os meus erros e as minhas falhas e as minhas dificuldades. E o Senhor sabe, eu posso esconder de todas as pessoas, mas o Senhor sabe dos meus erros e das minhas falhas, Pai. O Senhor sabe que eu não leio o quanto eu deveria ler para Te conhecer mais nessa geração. E o Senhor sabe que eu não tenho Te adorado tanto como eu deveria adorar. Mas nessa noite, Pai, eu quero renovar a minha aliança contigo. Diga isso para o Senhor nessa noite, meus irmãos. Diga para o Senhor: eu quero renovar a minha aliança contigo, Senhor. Eu quero sair daqui com mais responsabilidade diante da Tua presença, Senhor. Eu entendo as Suas palavras de amor nesse dia, nessa noite. E eu quero responder nessa geração, Pai. Eu quero responder nessa geração. Eu quero me responsabilizar pelo meu chamado. Eu quero responder nessa geração, Pai.
Eu confesso os meus erros, as minhas falhas, as minhas dificuldades. Fecha os teus olhos nessa noite. Fica com os teus olhos fechados nessa noite. É você e o Senhor. Não se preocupe com mais ninguém. É você e o Senhor. É você e a presença daquele que vive e reina para todo sempre. Sim, é você e o Senhor. Aproveite esse momento.